Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje entrevistaremos Caliban Calitz, que, atendendo ao pedido dos ouvintes, se aprofundará nas questões discutidas no programa passado sobre a vida após a morte. Caro Caliban, seja bem-vindo. João, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você. O prazer é sempre nosso, tá, Caliban? Mas, Caliban, no programa passado, você disse que estava entre aqueles que acreditam que existe vida além túmulo, certo? Certo. Conta pra gente, como você acha que é depois da morte? Bom, eu realmente estou entre aqueles que acreditam que exista alguma coisa depois da morte do corpo físico, né? E necessariamente eu penso que se algo existir, que a gente pode chamar isso de vida, né? Essa vida depois da morte, se algo existir, necessária e obrigatoriamente, eu não vou falar do que eu penso em detalhes, não. Mas essa vida ela tem que ser obrigatoriamente eterna. A gente tem vários modelos, né, religiosos e que concordam com essa minha opinião. Tem um modelo, por exemplo, do cristianismo, da religião católica, das religiões protestantes, né? Em que existe uma vida depois da morte e essa vida é eterna. E também, paralelamente a essa crença nessa vida eterna, tanto o protestantismo quanto o catolicismo acreditam numa outra coisa que para mim sou estranho, que é a morte eterna. Então existe essa coisa, né, de morrer eternamente, que eu não sei bem o que significa, não. Uma outra coisa que eu acho que nesse modelo de vida após a morte, que é obrigatório que exista, é o conceito de justiça. Para mim não faz sentido uma vida após a morte que seja injusta para com o indivíduo que morreu. Então, eu friso isso, a necessidade da eternidade e a necessidade da justiça. O resto, a gente pode falar depois sobre esse assunto, sobre o que existe do lado de lá. Eu acho que o modelo tem que ser obrigatoriamente um modelo de vida eterna e o que acontece lá tem que obedecer a critérios de justiça. Sem isso, eu não consigo compreender uma vida após a morte. Mas por que você acha que é desse jeito e não de qualquer outro jeito? Por que essa necessidade de justiça e de eternidade, como você disse? Bom, primeiro vamos falar do conceito de eternidade, né? Se você vive, então suponhamos que eu viva 100 anos e eu morra. E do lado de lá, suponhamos que eu viva por 1 milhão de anos e depois eu morra. Desaparece essa essência lá, essa chama, o espírito, né? Vamos chamar assim, né? E essa energia, então, desaparece. Ora, no conceito do universo, se você estabelecer que uma coisa, ela tem uma duração, mesmo que seja uma duração de anos aí consideráveis, como eu coloquei ali, 1 milhão de anos, perante a existência do universo, isso não significa absolutamente nada, é como se não existisse. Então,
pouco se me dá se eu vou viver do lado de lá 1 ano, 10 milhões de anos, 20 milhões de anos. Se isso acabar um dia, eu estarei morto de qualquer maneira. Então, qual seria o sentido de ter uma vida após a morte que se extinguisse do lado de lá? Necessariamente a vida após a morte tem que ser eterna. Nesse conceito de eternidade, que é o conceito do universo, porque você fala assim, o universo ele não é eterno, um dia ele vai acabar. Isso é uma outra discussão. Será que vai acabar mesmo um dia o universo? A nossa mente aceita isso, que o universo vai acabar um dia. A gente não vai se perguntar no final lá o que vai acontecer depois. A gente está sempre indagando. Por que a mente humana tem isso? De pensar no mais além. E também essa questão de justiça, né? A necessidade de justiça. A gente batalha aqui no mundo, né? Batalha por melhores condições. Todos batalham por melhores condições. A gente observa que todas as leis, né, toda a legislação de todos os países do mundo trabalham no sentido de conceder a cada um de acordo com um critério mínimo de justiça. Por exemplo, ninguém pode ser punido por algo que não fez. Ninguém pode ter o mérito de algo pelo qual não trabalhou. Nós já falamos isso na reunião passada. Então, essa necessidade de justiça é uma necessidade da nossa vida aqui. Nós estamos sempre em busca dessa justiça. Ninguém gosta de ser prejudicado. Você faz um negócio, uma pessoa te logra, te engana. Você gosta? Não. Você quer a restituição daquilo que você perdeu, do prejuízo que lhe foi causado. Se você vai para uma prisão injustamente, isso choca a sociedade quando se descobre que aquela pessoa que foi presa é uma pessoa inocente. Então, como é que eu vou pretender que uma vida após a morte seja diferente disso? Ou seja, de que aqueles que praticaram ações no sentido de respeito ao seu próximo, eles não podem, do lado de lá, simplesmente ir para o inferno. Porque eles não mereceriam isso. Então, esse conceito também de morte eterna, né, que eu não sei o que é, está morto sempre, nunca vai ser vivo, é como se nunca tivesse nascido ou existido, né, no meu ponto de vista. Né? Para que você vai viver lá, esperar um julgamento final, se depois desse julgamento você vai morrer? Então você morra antes, ou você nem viva. Porque se nós considerarmos, né, que tudo que a gente faz aqui na Terra ele tem uma fundamentação, tem um motivo, por que do lado de lá, se esse lado existe, né, seria diferente? Vai ser a lógica daqui é uma, a lógica do outro lado é outra? Aliás, foi o que me disse uma vez um rapaz protestante, acho que ele era batista, e ele me disse isso, falou assim, olha, no universo de Deus, né, ele acreditava em Deus, no universo de Deus não existe lógica. E eu falei assim para ele, mas se Deus colocou e me criou, segundo você está falando, Deus me criou, e a lógica ela é fundamental em qualquer tipo de lugar. Você procede de acordo com alguma coerência e você diz que não existe lógica no universo, então aí eu não consigo conversar com você enquanto não for quebrada essa ideia de que as coisas se dão por acaso ou no arbítrio de algum ser poderoso. Então a pessoa lá, por exemplo, deixou de cumprir um ritual de uma religião qualquer e ela não vai para o céu daquela religião. Mas se aquela pessoa for uma pessoa humana, uma pessoa que praticou a caridade, que foi boa e tudo, é justo que ela não vá para o céu só porque ela não é daquela religião? Então, esse conceito, né, de eternidade, né,
É porque não faz, na verdade, sentido no universo de você falar em duração, em tempo. Porque o universo, ou ele é eterno, ou ele não é eterno. Você tem que escolher um dos dois. Ah, não, ele começou um dia e vai acabar um dia. Então ele não é eterno. E também, se isso acontecer, no meu ponto de vista, vale tudo. Então eu acho imprescindível a questão da eternidade. A vida tem que ser vida sempre, ela não pode ter interrupção. Ela não pode ter nenhuma espera por uma decisão de alguma autoridade que nós não conhecemos, que vai nos julgar num dia que nós não sabemos quando. Porque qualquer pessoa que vai para o presídio, ou vai para lá para a cadeia, ele fica esperando o julgamento do juiz, né? Ou você imagina para ele, você vai lá, você cometeu um ilícito qualquer, um delito, né? Ou dizem que você cometeu, você vai para a cadeia. Você fica, você tem a tal prisão preventiva, se você for uma pessoa considerada perigosa, né? Então, muito bem. Aí você fica esperando. Olha, é lógico e do bom senso que você não fique esperando 30 anos lá, porque você vai morrer. Então, o tempo de espera, ele tem que ser proporcional ao delito. Se você não conseguiu incriminar aquela pessoa lá, digamos, em 1 mês, 2 meses, você tem que soltar ela. Você não pode punir uma pessoa antecipadamente. E você ficar esperando pela eternidade, você está sendo punido. A pessoa que fez o bem, ela vai ficar esperando o julgamento para ver se ela vai viver ou não. Qual que é o estado dela? É um estado de limbo que ela fica do lado de lá, esperando, não é vida nem morte, e depois se define. Agora é vida, vão viver para sempre. Agora é morte, vão morrer para sempre. E esse ser ali, ele foi destruído, esse ser que não viveu para sempre, eu acho que é basilar, entende? Eu diria assim que é axiomático, tá? Vida depois da morte, eternidade e justiça. Isso é axioma, não tem nem como discutir fora disso. Se você conseguir introduzir uma outra variável nesse raciocínio, você me fala, porque eu não consigo. Eu só consigo entender a vida depois da morte como sendo eterna, porque não faz sentido. Mas, Caliban, você não acha que essa aspiração por justiça depois da morte seja exatamente produto do tal ópio do povo que comentamos no programa passado? Por exemplo, pergunto isso porque, pelo que eu me lembro, me corrija se estiver equivocado, falamos em nosso primeiro encontro sobre um dos problemas do mundo, que segundo você seria a injustiça social. Me perdoe insistir nesse ponto, tá? Mas não parece óbvio que a religião seja uma vontade de gente descontente com a sua situação no mundo? Ou ainda, apenas uma válvula de escape para evitar confronto social? Não é isso que alguns marxistas dizem? De fato, tem a opinião fundamental aí do marxismo nessa questão da luta de classes, né? Porque quando você vai estudar a questão, por exemplo, da mais-valia, né? A mais-valia é um modelo em que você percebe, primeiro, o que é a mais-valia, né? Mais-valia é aquele acréscimo, né, que o produto ele ganha depois de comprada a força de trabalho do proletário, né? Seria mais ou menos isso. Então, na mais-valia, na apropriação da mais-valia, reside a acumulação e o lucro do dono do dinheiro. Então, você tem a mais-valia absoluta, você tem a mais-valia relativa, né? Então, nessa mais-valia absoluta, o que acontece? O cara lá, o dono da fábrica lá, resolveu fazer com que o empregado fizesse hora extra e não pagou a mais por isso, né? Isso é a mais-valia absoluta, né? Porque o empregado, no sistema marxista, o empregado vira uma mercadoria.
ele é uma mercadoria também que é comprado. Então, suponhamos que ele precise de uma quantia X em dinheiro para suprir as suas necessidades, né? Se ele tem que trabalhar mais, ele vai trabalhar, obviamente, de graça, e esse resíduo, né, esse excedente, vai ser apropriado pelo patrão. E na mais-valia relativa é quando você insere meios tecnológicos de produção e faz com que seja acelerado. O empregado que gastava 4 horas para fazer o seu serviço, passa a gastar, digamos, 1 hora só para fazer o seu serviço. E o que vai acontecer com isso? Ele vai também trabalhar de graça. Porque se ele, com 1 hora, né, ele fazia o seu serviço, e vamos supor que tinha uma jornada de 8 horas de trabalho, e antes ele precisava de 4 para suprir as suas necessidades, e hoje ele trabalha por essa mesma necessidade durante 1 hora, as outras 7 horas são mais-valia. Então, quando você fala em luta de classes, não existe o ganha-ganha, o modelo que todo mundo sai ganhando, não. Se o empregado perde, é porque o patrão ganhou. Por isso que tem essa discussão sobre participação em lucros e resultados, né? Que veio dessa interpretação do marxismo, né? Bom, então existe isso sim, de que a religião, muitas vezes, os movimentos religiosos são utilizados sim para adormecer a vontade da gente descontente com a sua situação social. Então, se promete, e o modelo mais conhecido disso é o modelo religioso medieval, que nos dado, né, foi nos dado pela Igreja Católica como forma de atingir o reino dos céus. O rico, né, ele ficava onde está na sua classe social, e para ele precisaria apenas praticar a esmola e a beneficência, e com isso ele iria para o céu. E ao pobre, continuando pobre, sem almejar deixar de ser pobre, se ele praticar a resignação, se ele for conformado, ele também vai para o céu pela sua virtude de resignação e obediência ao poderoso. Então, olha que modelo interessante, né? Parece um modelo ganha-ganha, né? O rico vai para o céu, o pobre também vai, mas é isso que acontece? Não é verdade isso, né? Então, essa religião, como ópio do povo, teve muito fundamento, sim, na nossa opinião, quando disseram isso, que é uma anestesia, né, do trabalhador. E isso eu concordo bastante, né? E você disse uma frase aí que para mim, é a chave da interpretação dessa questão. A religião não é uma vontade de gente descontente com a sua situação social no mundo? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A questão é o seguinte: ela é falsa por causa disso, a religião? Eu acredito que a religião, se destinando, sim, aos descontentes da terra, aqueles que se consideram injustiçados na terra, aqueles que se consideram sem oportunidades na terra, isso aí foi o mote do cristianismo. E é verdade. Agora, quer dizer que é falsa a ideia religiosa simplesmente porque existe vamos dizer assim, essa ilusão sobre que jogam a classe trabalhadora em todos os tempos, de que ele não deve procurar mudar de classe, né? Então, a luta de classes, ela existe, isso é fato, né? O ódio de classes, entre classes, existe, isso é fato. Se um ganha, o outro perde. Agora, eu acho que essa visão marxista, ela não é suficientemente abrangente para enquadrar todas as situações. E onde que eu vou chegar com isso? Você analisa um fenômeno histórico, por exemplo, de Francisco de Assis.
Francisco de Assis, ele era rico, né? E ele abdicou de toda a sua riqueza para viver na pobreza, trabalhando para obter o seu sustento diário. Ele era louco, o Francisco de Assis, e por extensão, todos os santos, né, chamados santos aí da igreja, que fizeram isso, eles deverão ser examinados pela psicanálise, porque eles são anormais, eles são neuróticos. O que eles são? Porque o Francisco tinha tudo, né? Ele abandonou tudo e foi viver uma vida de pobreza, mas não uma vida de miséria, não. Ele foi assim, eu só não posso receber por algo pelo qual eu não trabalhei. Então ele queria viver do seu trabalho. Um filósofo italiano aí do século XX, Pietro Baldi, também fez a mesma coisa. O seu pai, não sei se vocês já ouviram falar de Pietro Baldi, né? Ele abdicou de uma fortuna imensa. O pai dele, se não me falha a memória, tinha 49 propriedades agrícolas. Ele abdicou de tudo isso para poder passar num concurso público e foi professor na cadeira de inglês, né, na Sicília. Então, ele abdicou para os seus parentes, né, abriu mão da fortuna. Então, esses exemplos aí, eu acho que não se encaixam, né? Porque seria natural que uma pessoa daquela classe social ele estivesse preocupado, né, com nada em relação a povo, né? Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos também. Eu posso citar o compositor, teatrólogo, né, o grande Chico Buarque de Holanda, né? O seu pai era rico, sua família é tradicional e tudo, mas a sua luta é pelos mais pobres. Também é um neurótico, é uma pessoa que deva ser desconsiderada a sua opinião. E olha, o Chico, que eu saiba, ele não é um religioso, né? Conquanto uma vez eu vi ele dizendo que disseram para ele que o que ele faz é mediúnico, né? Olha que interessante. Eu não sei se ele é ateu, não. Eu acho que ele se definiu como agnóstico, né? Então, essa questão aí do ópio do povo vai ficar aí durante muito tempo entre nós, né? Porque existe isso mesmo. Existe religião para entorpecer o povo. Existe religião para esclarecer o povo, que é diferente, né? Qual das duas nós queremos? Aquela que entorpeça ou aquela que esclareça, né? Eu prefiro aquela que esclareça. Agora, essa questão aí, ela vai permanecer, como eu disse, sendo uma fonte, talvez, aí de discórdia, né? Entre espiritualistas e socialistas, né? Na abordagem desse tema, né? Bem, a teoria é bastante interessante, sem dúvida, né? Mas, para ser sincero, eu penso que só saberemos com certeza depois da morte. Ou não saberemos nunca, né? Se de fato não existir nada depois da morte. Mas bem, mudando de assunto. Pelo que lembro, você cogitou uma questão sobre um tal vida antes da vida. Gostaria que nos falasse um pouco sobre isso, eu fiquei curioso. Seria possível? Lógico, porque a ideia é essa mesmo, João, né? É instigar a indagação mais do que explicar, né? É aprender a perguntar mais do que responder. Olha, eu vou fazer, você está me perguntando, eu vou fazer uma série de perguntas para você, tá? Vou fazer, por exemplo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, João, eu estou invertendo aqui, tá? Você é um indagador, eu sou o respondedor. Eu te pergunto se você consegue conceber uma coisa que tenha princípio, né? E que não tenha um fim. Eu estou te perguntando porque quando eu era criança, lá na minha cidadezinha, eu tinha extrema dificuldade de entender isso, lá na minha infância.
No catecismo católico dizia-se isso, né, que o espírito ele tem um princípio, mas ele não tem um fim. Você consegue conceber isso, uma coisa que tem princípio, mas não tem fim? Né? Eu fiquei com muita dificuldade de entender. E vou continuar perguntando para você, né? Sempre do ponto de vista do indivíduo, né? Alguma coisa, algo, seja lá o que seja, pode ser criado a partir do nada? Eu acho que essas perguntas são fundamentais, né? Primeiro, né? Uma coisa que tem princípio e que não tenha fim. Vamos dizer que então existe vida antes da vida, tá? Vamos aceitar essa premissa. E aí, como é que funciona? Como é que é essa vida, Caliban? Não vou falar como eu acho que é, não, porque nós estamos falando em teoria, né? Será que existe? Será que não existe? Nós estamos discutindo aqui sobre isso, né? Mas existem dois modelos muito interessantes no mundo que são muito conflitantes, né? Você tem um modelo da ciência oficial, ciência materialista, que se contrapõe ao modelo das religiões dogmáticas. Nós já falamos isso lá para trás, só que nós vamos falar de modo diferente sobre isso. No caso da ciência materialista, há uma ideia de que as coisas, sempre considerando como foco o indivíduo, né? A pessoa. Aquela pessoa vem lá do infinito da anterioridade. Que se você fala lá de onde veio, veio do reino anterior, né? Reino animal, veio do reino vegetal, mineral, né? Nuclear. E hoje, quanto mais você examina, mais você não consegue enxergar o início. Sempre existe aquela busca, né, da partícula fundamental, não é isso? Mas parece que esses esforços estão sempre meio que fracassados, né? Porque parece sempre existir uma coisa menor, uma coisa antes, que está nesse infinito interior ou anterior. Do ponto de vista da ciência, há um trabalho monumental na evolução e chegamos à espécie humana, que, né, seria o ápice, né, da teoria da evolução das espécies, né? Chega-se à evolução. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte: será que nós estamos no ápice mesmo? Será que nós somos o topo dessa pirâmide mesmo, a espécie humana? É outra pergunta que eu lanço, né? Mas vamos supor que seja, tá? Que seja a espécie humana. E depois, o nada. É um esforço de alguns milhões, bilhões de anos para nada. Então, esse é um modelo que nos parece um modelo falso. Você vem daquela evolução lá do nada, né? Quer dizer, do nada, foi a pergunta que eu fiz, né? Do nada mesmo sai alguma coisa? O nada existe? Eu consigo fazer uma coisa no nada? Se não existe, pode passar a existir? É uma coisa que, né? Imagina, não dá nem para imaginar o que é o nada, né? Mas vamos imaginar lá uma bolinha lá, que é o nada. Ele não é nada, ele não é nem essa bolinha. Aí depois começa. Começa como? Começa com o quê? Quais são os elementos para esse começo, né? Então, esse é um modelo científico, né? Vamos dizer assim, um modelo predominante até, né? A gente vive aí sob o domínio da ciência, aliás, um domínio justo, né? Não sou contra, não. Mas existe o outro modelo também, que é o modelo religioso, que é também vir do nada, né, desse mesmo nada, só que esse nada seria para os religiosos o momento da fecundação. Então, naquele momento ali, vai começar a individualidade, segundo, né, as religiões, a maioria das religiões.
E depois nós vamos ter o infinito pela frente. É um modelo exatamente simétrico, ao contrário do modelo científico. O modelo científico vem lá do infinito para dentro, chega na espécie humana e acaba, e depois é nada. Isso considerando o indivíduo, tá? Nós somos focados no indivíduo. E para você, para mim, se a humanidade continuar a existir e você não, isso te importa? De fato? Isso que eu quis dizer com considerada a sua individualidade, entende? Porque para você, se você morreu e não vai viver mais, e deixou de existir, e vão existir outras pessoas num tempo, né, muito grande aí e tal, mas o que vai te importar que a humanidade sobreviva se você não sobreviveu, se a sua individualidade não sobreviveu? Se foram criadas outras individualidades que também vão morrer. Né? Então, isso tudo para mim não faz sentido. Esse modelo, esse modelo, né, que eu acho que é um modelo equivocado da ciência, de uma criação sem finalidade, né, tendo depois da morte o nada, né? Isso sempre lembrando o que vão dizer os meus amigos socialistas, marxistas, vão dizer que o importante é a continuidade da história. Né? Eu sei que é interessante, mas como é que eu vou lutar por uma coisa que com certeza não vai servir para mim, e além de não servir para mim, não vai servir para ninguém? Porque todos que virão depois também se esbarrarão nesse nada. Entende? Então, uma coisa vem do nada, né? É um infinito de dentro e vai para o nada. A outra coisa vem do nada, né? E vai para o infinito também. Os dois modelos me parecem francamente equivocados. Eu gostaria de introduzir uma nova ideia sobre esse assunto, que é essa ideia da vida antes da vida. E aí, na minha maneira de entender, acredito que de muitos, vai passar a fazer sentido. Se você imaginar que não é possível a criação a partir do nada, não é possível o nada depois da morte, então suponhamos que um sistema solar ou galáctico ele sobreviva por 5 trilhões de anos. Mas depois ele acaba, não acaba? Então não faz sentido, ele acabou, não existe mais. Então só tem sentido se essa vida eterna, né, depois da morte, ela for também eterna antes da vida. Dessa forma, os dois modelos vão se conjugar. Então eu posso dizer, sim, existe uma evolução, a ciência está certa, mas existe um para quê, existe uma finalidade. Não é uma coisa que foi feita por uma simples veleidade, por um capricho, para ser destruído e jogado no lixo, sem nenhum propósito. Né? Eu não consigo conceber a criação, né, que a gente conhece, como sendo uma coisa aleatória, até porque não é, né? Se a gente observa aí que os astrônomos, eles costumam aí determinar com precisão, como eu disse lá, a volta de um cometa. Ora, é porque pode ser repetido, é porque existe uma lógica, é porque existe uma lei. A lei da atração gravitacional, ela é tão forte que nada pode se opor a ela. Então, isso para mim, você pode falar que é ciência, mas eu digo que é o pensamento. Esse pensamento que mantém essa coesão dessa coisa, né, que é o universo. Né? Eu não sei se eu fiz claro, não. Acho que esse modelo religioso, né, ele acerta pelo lado da eternidade depois da morte.
mas ele erra com relação à questão da morte eterna, que não faz sentido. Se ficar só na vida eterna, tá bom. E a ciência acerta na evolução, mas se equivoca com relação à destinação, o para quê, né? Porque parece não fazer sentido na ciência, né? Urge, no meu ponto de vista, uma aliança de ciência com religião, com um modelo híbrido. Um modelo híbrido que talvez seja o modelo pré-existente. Essa é a minha ideia. Sim, mas segundo essa concepção sua, a nossa vida não começa no momento do nascimento e não termina no momento da morte. Isso abre um campo de conhecimento, de oportunidades ilimitadas aqui. Contudo, Caliban, como estamos chegando ao fim do nosso programa, eu gostaria de propor uma nova reunião para estendermos sobre o assunto. Para mim será um desafio, né, falar sobre isso. Porque essas coisas, essas ideias de eternidade, essa ideia aí de nada, né? O nada não pode criar nada, né? Me parecem muito óbvias essas ideias, né? Mas você já ouviu falar do óbvio ululante? Já ouviu falar disso? É uma expressão que o teatrólogo Nelson Rodrigues, ele cunhou essa expressão, o óbvio ululante. O óbvio ululante está do seu lado, tá? Você vive dele, você não vive sem ele, mas você não o reconhece. As coisas óbvias, elas muitas vezes estão escondidas. Então, por exemplo, você fala assim, vida eterna, né? Para mim é óbvio que a vida tem que ser eterna. Para mim é óbvio que a vida tem que existir sempre. Antes dela existir aqui na Terra, né? Antes do nascimento lá, da gestação e tudo, me parece óbvio que tenha que ter uma anterioridade para explicar. Por exemplo, o Isaac Newton. É muito difícil de imaginar que um farmacêutico, que era o pai dele, produzisse um físico. É difícil você imaginar a genialidade de um Johann Sebastian Bach. É difícil você explicar um Zamenhof fazer a língua Esperanto aos 16 anos de idade. É difícil você explicar o Chico Buarque de Holanda aos 18 anos ser um músico completo. É difícil você imaginar que Castro Alves morreu e deixou a sua obra com 24 anos de idade. É muito difícil de explicar a genialidade de Noel Rosa, que também morreu nessa faixa de idade aí, de 20 e poucos anos. E são pessoas que deixaram um legado impressionante. É muito complicado você explicar um Mozart regendo uma orquestra aos 5 anos de idade. Então, é tudo igual, assim, é uma união celular e pronto, e sai do nada, né? Um gênio, né, da humanidade. Então, é uma questão muito interessante, eu fico bastante desafiado, né, em tentar, vamos dizer assim, não provar, né, porque como você não consegue provar nada, como você falou na pergunta aí, né, você não consegue provar nada, né? Ou vai ser isso e você vai saber se for verdade, ou você nunca vai saber porque você não vai viver, não é verdade? Verdade. Mas eu prefiro apostar na vida, entende? Do que apostar na negação e na morte, né? Então, eu me proponho, sim, a comentar sobre esse assunto aí, muito curioso, né? Muito interessante. Muito bem, muito bem. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Gostaríamos de agradecer ao ouvinte pela audiência e, principalmente, pelo interesse por esses temas. Mas, claro, temos que agradecer sempre ao nosso amigo Caliban Calites pela disponibilidade e contribuição inestimável para este programa. Ô, João, eu já repito para você que eu, Caliban, eu não sou diferente de ninguém, né? Pode ser que eu faça mais perguntas que as outras pessoas, né? Eu não sei se eu tenho as respostas, como eu disse, mas eu gosto de perguntar, né? Eu gosto de fazer indagações, porque eu acho que através das indagações é que a gente vai definindo a nossa crença.
mais do que proposições, entende? Eu acho que a indagação... Olha, vocês já ouviram falar de Allan Kardec aí? Sim. Provavelmente, né? Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas. O método que ele utilizou foi fazer perguntas, né? Esse Allan Kardec aí, né? Um dia, quem sabe, a gente fale sobre ele, né? Muito bem. Caliban, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!